abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, não é com muitas informações, não. O vídeo de hoje é com muitas emoções, vocês vão entender já já. Mas antes, peço para vocês deixarem o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, a parada é a seguinte: hoje a rodada do Brasileiro encerra, tem um jogo muito importante pra gente e vocês podem apostar lá na 1xBet, tá? O link tá no primeiro comentário fixado. Usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito com um bônus até de R$ 1.200, tá? É só no primeiro depósito com o nosso link Futebolaço com Temudo e no final. O link da 1xBet tá no primeiro comentário fixado. Eu vou dar 3 dicas para vocês de uns jogos bem bacana para vocês apostarem e eu peço que vocês façam suas apostas na 1xBet, porque além de você ter uma empresa séria, é a maior do mundo, paga rápido, paga muito bem. Vocês ajudam demais aqui o meu trabalho, esse parceiro comercial é fundamental para que a gente continue produzindo nosso conteúdo. Então você me dá essa moral quando for fazer a aposta, faça pela 1xBet, mas tem que ser pelo nosso link, que está aqui no primeiro comentário fixado. Hoje, às 8 da noite, tem Goiás e Atlético Paranaense. A gente precisa muito que o Goiás perca essa partida. E amanhã nós temos 2 jogos importantes, um pela Sul-Americana e um pela Libertadores. Amanhã na Sul-Americana o Corinthians recebe o Estudiantes pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. E na terça-feira também pela Libertadores o Inter visita o Bolívar, tá? Então esses são os jogos de segunda e terça-feira e vocês podem apostar lá no 1xBet, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Lembre-se que tem que ser pelo nosso link. Bom, galera, dito isso, vamos começar o vídeo assim? Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde e paz e que os anjos digam amém. Parabéns pra você pelo seu aniversário. O Gigante da Colina completa 125 anos de idade. Meu primeiro amor, meu grande e eterno amigo. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde e paz para que essa torcida possa se alegrar ainda muito com esse gigante. Sou de uma geração sofrida? Sou de uma geração que, infelizmente, vi mais tristezas e momentos de sofrimento do meu clube do que momentos de alegria que meu pai viveu, que meu avô viveu, de que os meus tios mais velhos do que eu viveram também. Mas se eu nascesse mais 30 vezes, que é a idade que eu tenho hoje, as 30 vezes, eu falo isso sem medo de errar, eu teria escolhido o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu amo as canções do Vasco, mas uma em especial eu guardo com muito carinho e serve muito para o dia de hoje, que é a seguinte: de todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, é minha história e é o meu primeiro amigo. Quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. E eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro não. A cruz de Malta, meu coração. Vasco da Gama, minha paixão. E muitos dizem, né, Vasco da Gama, religião. De verdade, eu amo demais esse clube. Eu sei que tem muito babaca aí que fala besteira, né, a respeito da minha pessoa, duvida do sentimento que eu tenho pelo meu clube. Mas o amor e o sentimento que a gente tem por alguém ou por algo, a gente tem que provar para esse alguém ou para esse algo. Para os outros, não faz parte da minha relação. A minha relação com o Vasco é minha com o Vasco. E é para ele que eu me dedico e eu faço o que eu tenho que fazer. O que eu sinto no meu coração, só eu e Deus sabe. Vocês podem dizer e tirar as próprias conclusões de vocês, mas falar de Vasco da Gama para mim é sempre complicado, é prazeroso, mas ao mesmo tempo mexe muito com as minhas emoções. Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou uma pessoa mais fria, não sou uma pessoa tão emotiva, mas se tem uma única coisa que é capaz de mexer comigo e fazer eu ficar mole e ficar chorão, é o Vasco. Você não me vê chorando à toa, até por coisas graves, coisas delicadas. Eu sou assim, de ficar preocupado, desesperado, né? Sou meio medroso, mas
emotivo e chorar, é só o Vasco. É só o Vasco. E, enfim, já tô até segurando aqui para não escorrer uma lagriminha. Ontem, por exemplo, quando acaba o jogo, a gente vence. Quem tava na tribuna viu como eu chorei igual criança, subiu o hino do Vasco. E toda a sacanagem que tentaram fazer com a gente para que a gente não pudesse jogar ontem no Maracanã. Você vê, cara, que faz parte do nosso DNA essa questão da luta, de a gente pela gente mesmo, a gente contra todo mundo, porque ninguém gosta da gente. E, de fato, o Vasco me representa nesse sentido. O Vasco tem muito a ver com quem eu sou como pessoa. De gostar da coisa certa, de gostar da coisa justa. Ao longo da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade, as coisas nunca foram fáceis para mim. Sempre eu tive que passar por cima, tentar lutar, pessoas tentarem puxar meu tapete, tentar me derrubar, mas é um sonho, é uma causa, é algo maior, é algo que vem de dentro. E o Vasco é assim, cara, o Vasco é isso. É um clube que sempre teve do lado certo das pautas. Negro vai jogar assim, operário vai jogar assim, analfabeto vai jogar assim. A gente vai jogar, cara. Pode deixar quem quiser barrar, mas a gente não vai fazer de jogar. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer um estádio. Galera, vem cá, vamos juntar todo mundo. É por vocês. Vamos fazer o maior estádio da América Latina na época. E o primeiro a ter iluminação própria. Primeiro falaram que a gente não podia jogar porque não tinha. Quando a gente fez, a gente passou a ser o maior. Tá? E viramos o estádio de referência do Brasil até ser construído o Maracanã para a Copa de 50. De 1927 a 1950, o principal estádio do Brasil era São Januário. Inclusive, as leis trabalhistas, você que trabalha de carteira assinada pela CLT, você sabia que foi assinada e proclamada dentro de São Januário num discurso de Getúlio Vargas, presidente do Brasil à época, cansava de discursar dentro da nossa casa. A nossa casa recebeu vários desfiles de escola de samba, né? Para quem gosta de samba, do carnaval, não é a minha, né? Mas enfim. Então, esse é o nosso clube. Então, o Vasco me representa em todos os sentidos nessa forma. É o lado correto, é pela correção, é lutar, é correr atrás de um sonho, é correr atrás do ideal. Vocês acham que pra gente, hoje, mídia alternativa, é fácil fazer a cobertura? Infelizmente, a gente, e até normal, tá? Natural, é algo novo. Tudo que é feito hoje, a prioridade são para as emissoras, é para Globo, é para ESPN, é para Band. E nós, mídia alternativa, estamos aos poucos buscando o nosso espaço, para que a gente possa também fazer a nossa cobertura. Devagarinho a gente tem conseguido galgar um espaço, e eu peço que as pessoas que queiram ser sérias, que queiram trabalhar, que queiram viver o seu sonho, pensem antes de ser irresponsáveis. Porque gostando ou não, ainda que você não goste do A, do B, do C, somos uma classe. Uma classe quanto mídia alternativa e youtubers, que é o termo que se usa. Por quê? Tudo que eu ou qualquer um de vocês façam respinga no bolo, tanto coisas positivas como coisas negativas. Os jogadores ainda têm pé atrás com a gente que eu digo é a classe, mídia alternativa. O clube sempre, né, também tem um pé atrás com a gente, é normal. Se tiver um evento restrito, tiver que cortar, a primeira coisa que vai ser cortada naturalmente é a mídia alternativa. Então lute pelo seu espaço. Ao invés de ficar xingando a fulano A, B ou C que também tem canal, faça o seu trabalho bem feito, busque aquele espaço que você quer conquistar, mas vamos ser mais unidos nesse sentido. E voltando ao principal, né, eu falei um pouco das características do nosso clube, eu te amo, cara. Os meus melhores amigos, graças a Deus, até isso o Papai do Céu foi bondoso comigo, são vascaínos. Mandar um abraço especial, já que a gente está falando de Vasco da Gama, mandar um abraço especial pro meu grande amigo Arthur, né, que ontem, desesperado, foi viajar com a esposa e com os amigos para Campo do Jordão. Pô, a Globo não tá pegando aqui, meu Premier também não, me manda uma senha, eu tenho que ver o jogo. Ele, Nixon, Manassés, todo mundo na viagem lá querendo ver o jogo do Vasco. Meu primo, que não é meu primo, é o meu irmão, David, mandar um beijão pra ele aqui também. Caio, um grande amigo meu também vascaíno. John vascaíno, um grande vascaíno, um grande amigo que essa labuta e essa vida de cobertura de clube me deu. Mandar um beijão pro John e vários outros, cara. Tem muita gente bacana, legal. Graças a Deus eu construí muitas amizades e muitos amigos
com essa minha jornada e com essa minha trajetória, poucos desafetos, e esses, infelizmente, né, por inveja ou por outras situações, mas tudo isso é graças a isso aqui, ó, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Se hoje eu trabalho com futebol, se eu tentei ser jogador de futebol e fui até meu último ano de juniores pelo América aqui do Rio de Janeiro, foi porque lá atrás, quando eu era criança, o meu pai me ensinou a torcer por um clube de futebol. E o meu amor por um clube de futebol fez com que eu tentasse ser jogador, e eu não ter conseguido virar jogador profissional me fez ter vontade de um dia voltar a trabalhar com futebol. E tudo isso só é possível graças ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O mês de agosto é um mês muito especial para mim. A minha mãe faz aniversário dia 1º de agosto, eu faço aniversário dia 9 de agosto, o Vasco faz aniversário dia 21 de agosto, o canal Futebolaço Vasco foi criado dia 28 de agosto de 2019, só faltou a minha cachorra ter nascido em agosto e a minha esposa fazer aniversário ali em agosto também, meu pai também fazia aniversário em agosto, aí a gente fechava o pacote do mês perfeito, né? Mas esse mês é um mês muito feliz para mim, porque a maioria dos meus grandes amores são agostinos, né? E o primeiro deles, que foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, faz aniversário aí dia 21 de agosto, né? Fundado em 1898. 125 anos de lutas, vitórias e histórias. Parabéns, Vasco da Gama, eu te amo, sou eternamente grato por você existir. Se você não existisse, eu hoje não estaria aqui. Eu faço questão de onde eu passar, que as pessoas saibam que eu sou vascaíno. Inclusive, quem me conhece, quem já foi vizinho meu, quem já estudou comigo, quem de alguma forma morou ao meu redor, muitos não sabem o meu nome, mas o meu time sabe. Ô Vascão, ô Vascaíno, sempre foi assim desde criança. Sempre foi assim e sempre vai ser, tá? Inclusive, né, aos vizinhos novos aí em breve que a gente está chegando, vai ser difícil, eu tenho muito hábito de quando o Vasco faz o gol, correr na janela e gritar gol do Vasco quando eu tô vendo o jogo em casa, mas lá não vai poder. Então vou tentar de alguma forma, me segurar, porque é difícil, cara. É impossível não gritar gol do Vasco. E vou fazer uma confissão para vocês aqui. A pior coisa de cobrir o clube, né, com imprensa é o dia de estar na tribuna. Cara, é muito ruim, porque quando você tá na tribuna, e inclusive algumas pessoas têm me perguntado, pô, Dieguinho, por que você vai pro estádio sem camisa do Vasco? Eu não posso mais ir com a camisa do Vasco pro estádio, porque quando eu tô como imprensa trabalhando, eu não posso estar ali como um torcedor, com a camisa do clube. Se eu fizer uma camisa do canal, que aí óbvio vai ter coisas alusivas ao Vasco, aí tudo bem, como por exemplo o companheiro Fábio Azevedo, ele não vai com a camisa do Vasco pro Maracanã, pra Tribuna ou pra São Januário, ele vai com a camisa do Fanático Vascaíno, um canal de Vasco, tem coisas alusivas ao Vasco ali. Então eu sempre tô com a camisa neutra, e você não pode torcer na tribuna, aí você tem que botar a mãozinha pra baixo da mesa e comemorar aqui embaixo. E eu confesso que tem momentos que eu não consigo. Ontem tomei até uma chamadinha do Celcinho. Selminho, mandar um abraço, um beijão pra ele aqui. Diego, dá uma segurada aí. Teve um lance, não lembro qual, que eu fiz assim, que eu comemorei por cima. E ele dá uma segurada. É muito difícil, cara. Juro, se eu pudesse, eu vi o jogo na arquibancada, depois eu corria, voltava lá pra tribuna pra fazer a coletiva e o pós-jogo. Mas não dá, né? Então, assim, é uma coisa ruim, entre aspas, aí de cobrir o clube como imprensa, tá? Então é isso. E brevemente falando aqui sobre canal, cara, o canal me trouxe muita coisa boa. Eu pude ter a oportunidade de conhecer alguns ídolos do nosso clube, alguns eu passei a ter relação mais próxima. Já perdi as contas agora de quantas vezes eu pude estar com o Edmundo, foi no meu podcast, fiz algumas vezes o canal Mundo Ed com ele, tive com ele também em alguns momentos do clube, né? O velório, por exemplo, do Roberto Dinamite. Carlos Germano teve o nosso podcast, Mauro Galvão foi no nosso podcast 2 vezes. Posso dizer que hoje, se eu não sou amigo, eu sou próximo um pouco mais do Mauro. É até estranho quando eu ligo pro Mauro, ele falou, oi Diego, é estranho, a conta não fecha, não bate. O Edmundo curte as minhas fotos, assim como o Mauro Galvão. É estranho, é esquisito. Então eu tive muito essa questão. O Pedrinho também é um cara que sempre quando a gente tá junto, troca carinho, é um cara muito educado, muito do bem. Te quero muito, Pedrinho, lá no nosso podcast, tá faltando você e o Felipe.
Então é isso, cara. Muitas amizades próximo do meu clube. Fico muito orgulhoso de alguma forma fazer a sua paixão pelo Vasco continuar acesa e te dar um norte no momento que você está desesperado, porque por mais que alguns falem besteira, o que eu já recebi, e eu falo eu, não é o Diego, tá? São os canais de uma maneira geral. Porque eu vou falar do Futebolaço porque é o canal que a gente está gravando. O que eu já recebi de mensagem de gente aqui, cara, muito obrigado. Se não fosse o canal, eu tava mais frio com o Vasco, eu tava um pouco mais longe, porque é normal. O momento que o Vasco vive nos últimos anos é horroroso. Estamos vivendo a fase negra da história do Vasco. Se você volta de 2000 para trás, desde a nossa fundação até chegar aos anos 2000, o Vasco sempre foi protagonista. É o time da década de 20, em 30 a gente passou legal, década de 40, o Vasco é o primeiro campeão intercontinental do mundo, 1948. A gente é o primeiro campeão do Maracanã em 51, o primeiro título brasileiro em 74. O Vasco na década de 50 era a base da seleção brasileira também. O título que o Brasil levanta, campeão do mundo, o capitão da seleção brasileira é o Bellini, que é jogador do Vasco. Na década de 80 ali, um protagonismo do Flamengo, a gente resistindo com o Roberto Dinamite e companhia. 89 vem o bicampeonato brasileiro. Os anos 90 são os anos de ouro. E aí vem os anos 2000, começam a derrocada. Então nós somos da geração, e com todo respeito à galera mais velha, eu acho que vocês têm que ter um carinho muito grande por essa geração, cara. Porque ser Vasco, na época de vocês, que eu falei a galera de 35 pra cima, sempre foi muito fácil. O Vasco dava muito motivo para você ser Vasco. Muito craque, muitos títulos. Nós não. Eu até me incluo, porque eu sou o cara da transição, né? Eu nasci em 93... até 2000, eu tinha 7 anos, eu não vivi nada daquilo. Se eu falar que você viveu alguma coisa com 5, 6 anos de idade, você é mentiroso, 4 anos. E aí 2003, que é o primeiro Carioca que eu vejo, eu tenho 10 aninhos. E a Copa do Brasil, sim. Copa do Brasil, eu tinha ali 18 anos de idade, em 2011. Né? Peguei ali uma Copa do Brasil, 2 Cariocas, né? 2015, 2016. E vivi 4 rebaixamentos e 5 Série B, porque num desses rebaixamentos nós não subimos. Então essa geração, a minha, e principalmente até um pouco mais nova do que a minha, porque teve gente que nem a Copa do Brasil viu, ou assim como eu era criança de 97 a 2000, tinha gente que tinha 10 aninhos, 8, 11 anos, quando o Vasco é campeão da Copa do Brasil, então também viveu muito pouco. Então respeitem essa geração. Eu vejo muita gente de forma deselegante, chamando a galera mais nova de Nutella. Ah, tá de sacanagem chamar esse cara aí de ídolo. Quem é esse cara perto de Roberto, não sei quem, não sei o que lá. Aí tem até uns babaca que chamam a galera mais nova de Vaz Mongol. Sendo que, cara, é o que essa galera teve. Se você pôde chamar o Roberto, o Romário, o Edmundo, o Felipe Pedrinho de seus ídolos na sua geração, o Bernardo é ídolo para algumas pessoas. O Nenê, da minha geração, é o meu grande ídolo. Então respeite isso. Tem gente que morre de amor pelo Diego Souza, por uma temporada 2011, pedacinho de 2012, até ele ser vendido pro Al Ittihad. É essa galera. Tem gente feliz com o retorno do Rossi. Pô, tá de sacanagem. Não é sacanagem não, mano. É o que esse cara viveu. Tem gente que gosta do Rafael Silva, do Riascos. A gente precisa, sim, voltar que o nosso clube volte ao protagonismo, para que a gente dê para as novas gerações, inclusive para o Diego aqui também, um cara grande, que o Paê seja um puta de um ídolo nosso e um jogador de carreira grande. Tomara, mas não diminua a história que essas pessoas, essa geração nova que chegou, que é o presente e o futuro do nosso clube, viveram. Sabe qual foi a minha primeira referência no Vasco? Quando eu falei isso pro Edmundo no podcast, ele falou assim, desculpa eu atacar seu ídolo aí, mas não era isso tudo não. O Edmundo falou isso quando eu falei do Moraes, que eu até citei que se o Moraes não sai do Vasco em 2008, o Vasco não tinha sido rebaixado. O meu primeiro ídolo, a minha primeira referência no Vasco é o Moraes. São os danos morais, o desmoralizante, o drible incrível que ele dá contra o Bragantino. E até, inclusive, o Globo Esporte, na época, fez uma enquete para a torcida escolher o nome do drible. Era o Moraes, foi convocado para a seleção brasileira, eu lembro até hoje. Foi convocado ele pelo Vasco, o Jonathan, volante pelo Flamengo, e o Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense. Os três foram convocados juntos. E isso me marcou muito, 2006, porque foi o ano que eu disputei meu primeiro campeonato carioca, Mirim,
pela Bayer aqui de Belford Roxo. Inclusive, nesse Campeonato Carioca, eu joguei contra o Marlone e o irmão dele. Eles eram base do Vasco na época. Então, me marcou muito esse 2006. Eu lembro que é o ano que o Barcelona ganha a Champions League com gol do Belletti em cima do Arsenal. Eu lembro que, inclusive na Bayer, a gente treinou mais cedo, porque o Brasil estreava contra a Croácia na Copa de 2006. O Kaká faz um gol de fora da área, a gente ganha de 1-0. A gente assistiu esse jogo dentro do clube, os atletas da base viram esse jogo lá. Então essas são as minhas recordações. Leandro Amaral é um cara gigantesco pro Diego. Foi, na minha opinião, o melhor centroavante que eu vi no Vasco. Muito absurdo. O Germancano podia ter chego ali, mas a forma como ele saiu do clube, a identificação agora com o Fluminense, eu tiro ele da lista. Mas a minha referência de centroavante, mais até do que o Alexandro, que foi campeão da Copa do Brasil, é o Leandro Amaral. Esse é o grande camisa 9, que jogava com a 19, que eu vi no Vasco. Fez dupla com o Romário um período, fez dupla também com o Edmundo, e jogando muita bola. Infelizmente, depois que saiu do Vasco, acabando a carreira até de uma forma melancólica. Então esse é o meu Vasco, essa é a minha história, e o Vasco ele é um só. Parem de querer dividir o Vasco, parem com esta merda. O Vasco não é o Vasco do Salgado, não é o Vasco do Leve, não é o Vasco do Júlio, do Roxo, do Amarelo, do Leleven, da política, do Nutella, do YouTube isso. Não, cara, é um Vasco só. E se todos nós, dirigente, político, youtuber, torcedor comum, estamos de alguma forma participando do dia a dia do clube, seja trabalhando, torcendo, militando na política do clube, dirigindo na função de dirigente, é porque existe isso aqui, ó. Esse clube aqui é a razão de cada um de nós existirmos quanto vascaíno, tá? Então, parem de dividir o Vasco. E o Vasco unido, quando o Vasco tá remando todo ele numa só direção, nós somos um clube imbatível. Porque nós temos uma força que pouco clube tem, que é uma torcida apaixonada e que ela vai até as últimas consequências quando ela sente que é hora dela abraçar o clube e lutar por uma causa. Foi assim com a resposta histórica, com a construção de São Januário, pela luta pelos negros, operários, analfabetos, e foi assim também em 2019. Eu falo com muito orgulho, porque eu participei ativamente e fui fundamental na campanha de associação em massa. Ali, mais uma vez, o vascaíno se mobilizou, se juntou para fazer algo pelo seu clube e colocou o clube como o 5º maior plano de sócio do mundo. E também, no ano seguinte, 2020, nós fizemos as doações para o CT. Eu sou um doador do CT do Vasco, aquela doação mais alta que inclusive você ganhava uma camisa, uma carta do clube. Tá aqui, eu faço questão de sempre deixar no meu cenário, de tanto botar para cima e para baixo, de até tá desbeiçando aqui um pouquinho a lateral. Eu sou doador do CT do Vasco da Gama e tenho muito orgulho do CT que hoje a gente tem. CT esse, inclusive, que eu frequento com muita frequência, né? Que eu estou lá com muita frequência para participar das coletivas. De todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história e meu primeiro amigo. E para você que não me conhece, me pergunta por que eu te segui. Porque eu te amo e eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro não. A cruz de Malta, meu coração, Vasco da Gama, minha paixão. Minha religião é só Jesus Cristo, mas a minha paixão e o meu amor é também o Vasco, porque eu tenho outros amores na minha vida, como a minha esposa, a minha família, para não gerar briga aí na família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas o meu primeiro amigo, o meu primeiro grande amor, quando eu era criança ainda, foi o Vasco da Gama e é até os dias de hoje e será até o dia de eu morrer. Viva o Vasco! Vamos todos cantar de coração, porque hoje o nosso Vascão está fazendo 125 anos. E que a tua imensa torcida acabe esse ano feliz. Norte e sul desse país. Te amo, gigante! Por mais 125, 250, 375 e até que Jesus Cristo volte a essa terra, que a gente possa ter um clube para se apaixonar, para se emocionar, para chorar, para sofrer, para vibrar, porque o Vasco é para quem acredita. Tamo junto.